Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 55. Salmo 55. Eu vou ler para nós só o verso 17. Vai ser o Salmo 55, versículo de número 17. Depois você leia e você vai perceber que Davi está se queixando das lutas que ele está passando. Ele até diz no versículo de número 4 que o coração dele estava dolorido. Ele queria até fugir. Ele falou, se eu tivesse asas como águia, eu ia fugir, eu ia pernoitar no deserto. Estava assim até meio fracassado. Só que um homem de Deus, uma mulher de Deus, por mais que enfrente as lutas, as adversidades, as dificuldades na vida, eles em Deus encontram forças. Eles podem, vez ou outra, até murmurar no sentido assim de perguntar, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Podem ter um momento de fraqueza, podem ter um momento assim de luta, mas eles se levantam em Deus. E dentro desse contexto de luta, de queixa, de dificuldade, de uma carga pesada que ele carregava, ele falou algo maravilhoso. Preste atenção. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei. Vou repetir, hein? De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei. Clamarei e ele ouvirá a minha voz. É o que a gente poderia dizer de um propósito de oração. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já fez um propósito de oração por um objetivo, por um livramento, por uma cura, pela salvação da sua família? Veja, um objetivo. Davi tinha um objetivo, que era vencer aquela batalha, aquela situação que ele enfrentava. Ele entendeu, e eu acho que isso é um tanto quanto óbvio para mim e para você, que as coisas só se resolvem com Deus. Ele sabia. Deus tinha e tem a solução para mim, para a sua, para as nossas vidas. Não importa o que seja. Finanças, qualquer coisa que você quiser tratar, casamento, família, saúde, negócios, filhos, restaurações que a sua vida demandem. Então, é com Deus? Ele diz, eu vou fazer um propósito de oração. E ele estipulou, ele determinou para si mesmo que ele ia orar de manhã, em algum horário específico, que ele não disse, só na parte da manhã. Ele se propôs a orar meio-dia, na hora do almoço. Não sei se ele almoçava e orava, ou se ele orava e depois almoçava, atrasava um pouquinho o almoço para poder se dedicar a uma oração, e já de tarde, ou no final do dia. De manhã, ao meio-dia e à tarde. Eu orarei. Eu vou levar diante de Deus, diligentemente, essa minha causa, essas questões todas da minha vida que eu preciso resolver. E você, caro irmão, cara irmã, caríssimos amigos e amigas, vão esperar quanto tempo mais para se disporem mesmo a resolver isso? Vão empurrar essa situação com a barriga até quando? Até quando você acha que aguenta lidar com essa situação? Pastor, mas eu não sei o que fazer. Pois é, ele também não sabia o que fazer. Por isso que ele ia orar, ele queria direção, ele queria ajuda, ele queria um socorro de Deus. Então, de tarde, de manhã ao meio-dia orarei. Regradamente. Determinou aquele horário, estipulou aquela meta de oração e chegava naquele momento um rei. Ele não era uma pessoa à toa na vida, ele era um rei,
um chefe de Estado, ele era um homem casado, ele tinha filhos, ele tinha 1000 atribuições. O Davi, esse homem devotado a Deus, ele era ocupado mais que qualquer um de nós. Mas chegava aquela hora, ele de manhã cedo ia para o momento de oração dele. Tinha um lugar. Jesus fala do nosso aposento. Todo mundo, me prestem atenção. Você tem que ter onde você mora, pode ser sua casa grande, se for grande melhor, pode ser numa casinha pequenininha. Pastor, esses dias eu vi uma casa numa visita, eu fiquei assim até um pouco comovido. Um cômodo, aliás, 2 cômodos, porque era um ambiente onde estava, no mesmo ambiente, no mesmo quadrado, o sofá, a cama, o fogão, tinha um botijão, tinha uma piazinha pequena, tinha uma mesinha, tinha um armário onde a senhora com a filha dela guardava os mantimentos e as roupas, as pouquinhas roupas que ela tinha, em um banheirinho, numa portinha. Então, uma casa, se é que a gente pode chamar uma casa, com 2 cômodos. Um banheirinho, pequenininho mesmo, com um vaso, uma pia e um chuveiro, sem box, sem nada disso. E um ambiente que ela fazia o quarto, a sala, a cozinha e o espaço da vida, ela e a filha. Nesses casos, se você está nessa situação, Jesus, em Marcos capítulo 1, não sei se porque a casa era pequena ou porque tinha muita gente na casa, mas diz que ele levantou-se e foi num terraço, fora da casa orar. Talvez para não incomodar quem estivesse dentro da casa, ou porque ele não tinha a maneira de fazer isso de modo reservado. Então ele foi lá no terraço do lado de fora e foi orar. Seja como for, aonde você mora, faça um lugar de oração. Faça um lugar de oração. Sabe que eu vou falar de mim. Sempre que eu procuro uma casa para morar, na que eu estou agora já são 7 anos que eu estou. Todo lugar você tem que pensar, uma cozinha, no quarto, no banheiro, tenho 2 filhas. Mas eu procuro encontrar um lugar onde eu possa ter o lugar de oração. Um lugar onde eu, apesar de passar muito tempo na igreja, mas eu tenho que ter na minha casa um lugar de oração. Um lugar onde eu possa entrar, do modo que Jesus disse, fechar minha porta e ficar a sós com o Pai. De manhã, meio-dia e de tarde. Até quando? Até, versículo 17, que você clame e Ele ouça a sua voz. E vem a resposta. Porque a gente ora, a gente clama, a gente suplica, a gente pede, seja o perdão de pecados, o pão de cada dia, a restauração do casamento, a libertação de um filho, até que a resposta venha. Lembra de Lucas 18, verso 1? Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca. Você não cessa um propósito de oração sem ter a resposta. Escreve isso. Você não cessa, você não para um propósito de oração enquanto o motivo da tua oração não obtiver resposta. A mulher que Jesus conta na parábola, ela tinha uma causa nas mãos de um juiz iníquo, ímpio, que não respeitava, não temia a Deus e não respeitava os homens. E ela foi, insistiu, diz o texto que ela molestou, ela ia tanto na porta daquele juiz, daquela vara, daquele tribunal, até que o juiz diz, ainda que eu não temo a Deus e não respeite os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça. Até que chegou um dia, mais uma vez, ela entrando pelas portas do tribunal, o juiz olhou, tá bom, não quero mais ver tua cara, o que é o teu direito? É esse? Toma aqui, ó, é teu.
Ela agradeceu e foi embora feliz. Aí Jesus diz assim na conclusão da parábola: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas ele pondera: porventura, quando vier o Filho do Homem, será que ele encontrará fé na terra? Esse tipo de fé, esse tipo de resolução de dizer: eu vou orar de manhã, meio-dia e de tarde, todos os dias, até que Deus me dê aquilo que eu preciso. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que nas portas da misericórdia você encontrará, desde o perdão dos seus pecados, ao pão sobre a sua mesa, a salvação e libertação dos seus filhos que estão num caminho que te machucam tanto. Senhora é uma mãe que chora todos os dias. Convenha comigo, senhora, todos os dias você chora. Chora sozinha, chora com as suas amigas, fica desabafando na internet, que agora é moda desabafar na internet. Por que você não vai a Deus? Por que a senhora não derrama essas lágrimas aos pés do Senhor, como fez a mulher pecadora? Por que não desabafar, se a senhora se sente bem? Senhor, eu me sinto tão bem quando eu falo. Por que não fala para Deus? E não só desabafe, não só derrame a sua alma como Ana e fale das amarguras da sua alma, mas peça a tua bênção. Porque a Ana, ela não só desabafou, depois leiam 1 Samuel capítulo 1, ela não só desabafou, ela não só derramou a sua alma, ela não só falou das angústias e tristezas do coração, mas num dado momento da oração ela disse: Senhor, me dá uma resposta. E ela era uma mulher estéril, então ela pediu a cura e falou: eu quero, e ela foi ousada porque ela dizia: eu quero um filho homem. Podia dizer: o que vier, veio. Se vier um menino, uma menina, não, ela dizia: eu quero um menino, eu quero um filho homem, e eu quero que esse filho seja teu. Não quero só um filho por ter um filho, eu quero ter um filho, e quando esse filho nascer, ele ainda vai ser teu. Quem nasceu? O profeta Samuel. Agora, ela foi resolver a causa dela com Deus. Ana, Davi e tantos outros puderam dizer: eu clamarei e ele ouvirá a minha voz. Se Davi disse: eu clamarei e ele ouvirá a minha voz, por que eu, Fernando, você que me assistindo agora, não pode dizer a mesma coisa? Eu vou orar e Deus vai me ouvir. Eu vou pedir e Deus vai me conceder. E nós temos respaldo para crer nisso. Porque Jesus disse: quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, a porta se abre. Então, vá à porta da misericórdia e bata, 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 até que ela se abra. Não há na história alguém que tenha batido as portas da misericórdia e tenha voltado com as mãos vazias. Bata e a porta vai se abrir sobre você. Amém?